queridos, como vocês estão hoje? Tudo bem? Bom, eu sou a Lúcia, sou terapeuta holística, eu trabalho com baralho cigano, com astrologia, também com as terapias alternativas. Então eu trago nesse canal algumas informações a respeito do meu trabalho, a respeito do baralho, informações astrológicas, enfim. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre um assunto que é bem citado ao longo do meu trabalho, na verdade é uma dúvida que eu vejo que é muito frequente. Eu senti certa necessidade de falar um pouco sobre isso para tentar explicar como que é feito esse trabalho, né, da cartomancia, da terapia, enfim, até da astrologia. Então, é claro que essa é a minha visão, né, a forma como eu trabalho, mas eu senti que eu precisava de alguma forma repassar isso adiante, né, repassar essa informação adiante. E qual que é essa dúvida? Eu acredito que exista uma grande questão, né, uma grande confusão a respeito da diferença entre espiritualidade e trabalho espiritual. Então eu venho falar um pouquinho disso, sobre qual a diferença. Principalmente na questão da cartomancia, do tarô, do baralho cigano, eu vejo que essa é uma questão bastante frequente, uma dúvida bastante frequente que as pessoas me perguntam muito, né? Então eu tento esclarecer ao máximo, mas aqui eu vou falar de uma forma mais aberta, né? Como que isso acontece, qual que é essa diferença. Bom, a espiritualidade, o que é espiritualidade? Não necessariamente espiritualidade é uma religião, né? Você não precisa ter uma religião para ser uma pessoa espiritualizada, da mesma forma que muita gente que tem religião não é uma pessoa espiritualizada, né? Então existe uma certa diferença. A religião é uma doutrina a ser seguida, né? Existem certos princípios, existem várias religiões, né? Vocês devem saber quais são, mas enfim, são a própria doutrina, né? O próprio conjunto de regras. E claro, tem a função de se espiritualizar, de entender um pouco mais os caminhos de fé, enfim, vários motivos, né? E espiritualidade, o que é? Você ter fé em algo, é você acreditar em algo maior, é você ter uma visão mais otimista, é você se sentir bem, acreditar naquilo que te faz bem, né? Não necessariamente uma religião, né? Se você acredita que todo dia de manhã você tem que respirar fundo, olhar para o sol para você se sentir bem, essa pode ser sua espiritualidade, por exemplo, né? Não necessariamente você precisa ter uma religião, né? Então, separando um pouquinho espiritualidade de religião, é algo importante também para a gente falar sobre esse assunto. E agora, qual que é a diferença de espiritualidade para trabalho espiritual? Bom, espiritualidade é isso então, é você ter a sua doutrina, você acreditar em algo, é você ter a sua fé, você seguir aquilo que você acredita, né? Então isso é espiritualidade, independente da religião, da doutrina que você siga. A espiritualidade é isso, acreditar em algo maior, né? Ter fé naquilo que é maior, seguir os caminhos que você acredita que te tragam paz, te tragam iluminação, enfim, então isso é espiritualidade. Agora, o que é trabalho espiritual? Né? Então aqui a gente vê essa confusão, né, na parte do baralho, como eu disse, né, da cartomancia, tarô, enfim. Trabalho espiritual são trabalhos em que a espiritualidade, os espíritos, as almas, né, conforme você queira chamar, são chamados, são solicitados para que esses trabalhos sejam realizados, né? Então, como é muito comum se ver por aí, trabalho de amarração, por exemplo, trabalho para abrir caminhos, por exemplo, né? Então, são coisas que a gente vê por aí. E por que eu quero falar disso? Porque dentro do trabalho de um tarólogo, de um terapeuta, de uma cartomante, um cartomante, né? Sem distinção de gênero, é claro que normalmente as pessoas que trabalham com isso, assim como eu, têm a sua espiritualidade, têm a sua fé, têm a sua crença, até para quê? Para que sejam feitas limpezas constantes, para que a energia de um consulente não atinja, né? É um trabalho constante, realmente. É necessário uma fé, é necessário rituais, são necessários rituais para que você se mantenha bem energeticamente, né? Então isso faz parte da espiritualidade. Então normalmente pessoas que trabalham com essa parte mais holística, mais esotérica, mais mística,
tem sim a sua espiritualidade, principalmente por conta disso, né? Além de você ter a sua fé, você precisa estar o tempo todo se limpando, o tempo todo trabalhando a sua energia para que aquilo não te atinja. Então, essa espiritualidade é muito comum. Acredito que grande parte das pessoas que trabalham com isso tem essa visão, né? Não que seja a mesma visão que a minha, mas essa visão da necessidade de se limpar, de ter fé, de ter sua doutrina espiritual, enfim, independente também de qual seja. Mas qual que é a diferença do trabalho espiritual, né? Porque a espiritualidade, o trabalho de um cartomante, o trabalho de um terapeuta, é você aconselhar, é você, por exemplo, de um cartomante, indicar através das cartas os melhores caminhos, é você verificar através, claro, também da sua intuição, mas da sua sabedoria, seu estudo que você tem das cartas, poder indicar para um consulente o melhor caminho, né? Quais são as oportunidades dele, quais são os pontos que ele tem que tomar mais cuidado, né? Então esse é o trabalho de um cartomante, né? De um consultor, enfim, dessa parte, qualquer tipo de pessoa que trabalha com essa parte mais mística. Então é claro que existe uma intuição, né? Mas não quer dizer, por exemplo, que a pessoa trabalhe com um guia necessariamente, né? Eu vejo que existe essa confusão. Ah, você trabalha com baralho cigano, então você é uma cigana, ou você tem uma cigana. Pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Então é importante não fazer essa confusão. A pessoa trabalha com aquilo porque estudou para aquilo. Então é claro que existe uma intuição, a pessoa precisa de uma certa sensibilidade, eu acredito, né? Então é qualquer pessoa que consegue fazer isso, mas o mais importante de tudo é o cartomante, é o tarólogo estudar para estar fazendo aquele trabalho, estudar o significado de cada carta, estudar qual é a relação entre as cartas. Isso faz parte do trabalho de um cartomante, de um tarólogo. Então não é porque a pessoa tem um guia que a pessoa não precisa estudar, pelo contrário, né? Então é necessário um estudo, é necessário um estudo da própria espiritualidade, né? Entender sua espiritualidade, faz parte do processo, né? Mas isso a gente está falando de espiritualidade, de um trabalho que é terreno, né? A gente estuda e trabalha para isso, como qualquer profissão terrena, né? Então esse é o meu papel, estudar, é um estudo diário, um estudo constante, estudar qual que é a relação entre as cartas, estudar o significado entre as cartas. É claro que existe uma intuição, mas é um estudo. E assim como qualquer pessoa que estuda e trabalha, o seu estudo merece um valor, né? Então é por isso que é importante que as pessoas, né, que exista a cobrança, né, do valor pelo trabalho. Então é claro que existe gente que joga carta, mas não cobra. Acredito que exista muita gente, mas normalmente a pessoa não trabalha com isso, né? É um trabalho paralelo, realmente tem a função de auxiliar, de amparar as pessoas, mas não precisa ganhar dinheiro com aquilo, porque normalmente não é a profissão daquela pessoa. Mas eu, como cartomante, como terapeuta e tantos outros que trabalham com isso, existe sim a cobrança de um valor, porque as pessoas estudaram para estar trabalhando com aquilo, né? Como qualquer pessoa que fez uma faculdade, fez um curso e trabalha com o que estudou, né? Então aquele estudo demanda um investimento, aquele estudo demanda um tempo, os estudos são diários, né? As próprias limpezas são diárias, é um trabalho que você se doa energeticamente, né? Então o valor cobrado é uma troca desse estudo, desse tempo, dessa sua energia que você doa para aquele consulente, né? Então por isso que acredito eu seja justo cobrar por esse tipo de trabalho, né? Então é um trabalho em que se usa a espiritualidade, seja a espiritualidade do próprio cartomante ou mesmo a fé que ele tem, a intuição que ele tem, tudo bem, isso é espiritualidade, depende de cada um, mas não é um trabalho espiritual. Por quê? Porque um trabalho espiritual, você solicita a espiritualidade que aquele trabalho seja feito. E por que, ao meu ver, é algo não muito certo cobrar para isso? Porque é claro que existem pessoas que são médiums, que têm os seus guias, e esses guias, eles estão aqui, claro, para nos ajudar o médium e ajudar as pessoas. Mas quem é médium, quem é vidente, quem tem essa espiritualidade aflorada para trabalhar com isso,
Ao meu ver, tem que ser um trabalho de caridade. E essa caridade, claro, tem que ser feita no lugar certo. No terreiro, no centro espírita, depende da doutrina de cada um nesse caso, né? Então, a espiritualidade está assim aqui, né? Os espíritos estão aqui sim para nos ajudar, mas eles não precisam de uma moeda de troca como nós, terrenos, precisamos. A nossa moeda de troca é o dinheiro. Os espíritos trabalham por caridade, para evolução, para iluminação, né? Então, eles precisam trabalhar e eles não esperam nada em troca por isso, porque faz parte da evolução deles e faz parte, claro, da evolução do médium que esses guias, esses espíritos acompanham. Mas quem que cobra para isso? É o ser humano, é o médium. Ou seja, a pessoa que cobra para fazer um serviço de amarração, um serviço de desamarração, um serviço de qualquer coisa que seja, acredito que vocês tenham que desconfiar, né? Então, é um cuidado, né? Não, esse, mais uma vez, é a minha opinião, é o meu ponto de vista, cada um tem o seu e eu tô aqui passando a informação que eu tenho, a informação que eu sei. Mas quem é vidente, como eu disse, quem é vidente, quem é clarividente, quem é médium, quem é sensitivo, usa os seus poderes como caridade para ajudar os outros, para acolher os outros, para amparar os outros. E se sabe claramente que a espiritualidade não se cobra para isso, que na espiritualidade não se cobra para isso, né? Então, um ponto importante a ser falado também, amarração para amor, por exemplo. As pessoas têm que ter seu livre-arbítrio. E se aquela pessoa não quer ficar com você, você vai fazer um trabalho para que aquela pessoa fique com você, né? Então já pensa assim, é algo de se desconfiar, não é? Né? Então é importante ter essa consciência. E veja bem, uma pessoa que cobra para que isso seja feito, está usando a espiritualidade de uma forma terrena. Aí é um trabalho espiritual. Trabalhos espirituais existem, né? Como uma ajuda, um procedimento para se abrir caminhos, um procedimento para que você melhore de saúde. Claro que existe, a espiritualidade está aqui para nos ajudar, mas como eu disse, isso é feito em lugares próprios para isso, né? Um terreiro, um centro espírita, enfim, né? Então, isso é trabalho espiritual, existe, mas a espiritualidade quer trabalhar para o nosso bem, né? Ela pode trabalhar para o nosso bem. E se de alguma forma é invocada para que seja feito mal, é porque nós, seres humanos, pedimos esse tipo de trabalho. Então, é preciso tomar cuidado, né? Então, o trabalho espiritual é isso. É você invocar a espiritualidade para que seja feito algo terreno, né? Então, invocar os espíritos, invocar os guias, invocar as almas, o que quer que você queira, né? Como você queira chamar. Então, é importante perceber essa diferença, né? Que um cartomante, um tarólogo, né? Uma pessoa que trabalha com tarô, com cartomancia, uma pessoa séria, tem sim sua espiritualidade normalmente, pode até ter sua religião, mas não faz disso algo, não usa isso a seu favor para conseguir dinheiro, né? Então o dinheiro é conseguido através do trabalho, do estudo, do tempo dedicado àquela pessoa, da energia dedicada àquela pessoa, né? Agora um trabalho em que se invoca a espiritualidade para que algo seja feito e você cobra por aquilo, é importante se tomar cuidado, né? E por que eu senti essa grande necessidade de falar sobre isso? Porque é muito comum as pessoas me perguntarem se eu desfaço o trabalho, por exemplo, se eu faço abertura de caminho, né? Então, eu vejo que há uma certa confusão, né, desse tipo de trabalho realmente, né? E por que eu não desfaço o trabalho? Primeiro, que eu não vou usar a espiritualidade, os espíritos, para fazer um trabalho que alguém teoricamente fez, para desfazer um trabalho que alguém teoricamente fez, né? Então, se porventura te falarem, alguém fez um trabalho para você e é preciso desfazer,
o que você tem que fazer? Procurar um centro, procurar ajuda, pessoas que seriamente trabalham com isso e podem te ajudar, né? Agora veja bem, eu viro para você e falo, fizeram um trabalho para você, eu cobro X reais para desfazer. Eu estou usando a espiritualidade, eu estou usando os guias espirituais para desfazer um possível trabalho e estou te cobrando por isso. Mas eu estou cobrando, não sou eu que vou trabalhar a espiritualidade, né? Então é importante assim ter essa consciência do que é certo, de como é feito esse tipo de trabalho, não cair em qualquer conversa a respeito disso, tenha consciência, saiba com quem você está falando, confie nas pessoas certas, confie na espiritualidade nos lugares certos, né? No sentido do que? De você estar num ambiente espiritual, aí sim você pode se sentir seguro para acreditar no que te falam. Agora, ir em qualquer lugar, em qualquer consultor, e a pessoa te cobra por um trabalho que você não sabe o que aconteceu, aí você tem que desconfiar, né? Então, espero que a essa altura você esteja entendendo o que eu tô te falando, né? Qual que é a diferença de uma coisa e da outra. Então, como eu disse, sim, existe o trabalho espiritual, mas ele é feito no lugar certo, feito da maneira certa, né? Então, por exemplo, você vai a um terreiro e a pessoa te pede para fazer um banho, te pede para fazer entregar tal coisa. É só uma ajuda espiritual. A espiritualidade está te ajudando, mas não adianta nada a espiritualidade te ajudar se você não faz a sua parte também, né? Então, aí tá outra confusão, né? Da pessoa achar que a espiritualidade faz tudo. E daí que vem aquela história, você faz trabalho de abertura de caminhos? Eu não faço, porque não adianta eu fazer nenhum tipo de trabalho se você não faz sua parte, se você não trabalha seriamente, se você não corre atrás daquilo que você quer, né? Então, o que adianta eu fazer um trabalho de abertura de caminho se você não faz sua parte, se você não tem consciência do que você precisa fazer, se você não toma o caminho certo, se você não toma as decisões certas, né? Então, o caminho vai ser aberto a partir do momento que você abrir seu próprio caminho, né? Então, também essa é uma outra confusão bastante comum. Essa questão de abrir caminhos, né, é algo usual. Então, o que é importante para abrir seu caminho? É importante você trabalhar, é importante você dar duro, é importante você acreditar na espiritualidade, é importante você fazer a sua parte. Então, o que adianta eu te cobrar um ritual, fazer um ritual de abertura de caminho se você não faz a sua parte? Isso é ruim para mim, porque eu cobrei por um serviço que pode não ser efetivo, e é ruim para você, que não está fazendo a sua parte, né? Então, se você não faz a sua parte, a consequência não é aquela que você gostaria, entende? Então, aí tá mais uma confusão e mais uma diferença, né? Do que pode ser cobrado, qual é o tipo de trabalho que a gente cobra, por que a gente cobra e qual que eu acredito que não deve ser cobrado, entende? Então, é muito comum as pessoas, por exemplo, fazerem um ritual de abertura de caminho, né? Pagarem para alguém fazer um ritual de abertura de caminho, mas só faz coisa errada, né? Tem um pensamento ruim, toma decisões equivocadas. Então, assim, o que adianta, né? Entende? Essa informação que eu tô tentando passar para vocês, principalmente porque, como eu disse, é muito usual dentro do meu trabalho as pessoas me procurarem para esse tipo de serviço, né? Então, essa diferença entre a espiritualidade, entre ter fé, entre acreditar em algo e o trabalho espiritual, que pode sim ser feito em um terreiro, né, a partir da espiritualidade, e um trabalho que é cobrado, em que as coisas são cobradas para serem feitas. Lembrando mais uma vez que o dinheiro é nosso, é coisa da terra, a espiritualidade não tem dinheiro, né, e está sendo invocada para que esse trabalho seja feito, né? Então, essa é a diferença. Prestem atenção, existe livre-arbítrio, é a coisa mais importante, mais valiosa que nós temos. Então, não interfira no livre-arbítrio das pessoas, assim como você não gostaria que interferissem no seu, né? As escolhas, cada um tem que tomar as suas, né? Então, usar a espiritualidade para esse tipo de trabalho é algo muito perigoso, né? Que talvez as pessoas não tenham noção do quão perigoso é, né? Então você está usando a espiritualidade, para interferir no livre-arbítrio de alguém, né? Um ponto que você tem que tomar muito cuidado,
né? Então, sim, existem momentos em que as coisas parecem muito difíceis, existem momentos em que não tem solução, tal pessoa te fez algum mal, acontece. Mas, gente, vamos olhar para dentro, entender o motivo, se conhecer, ir de encontro com a verdadeira espiritualidade. É importante separar gurus de falsos gurus, verdades de falsas verdades. É importante você seguir na sua própria fé, né? Seguir o caminho que é certo para você, o caminho que vai de encontro com o seu livre-arbítrio, né? Aquilo que você se sente bem sem querer interferir na vida de ninguém, né? Cada um faz o seu próprio destino, né? E cada um tem que seguir o seu caminho, e é isso. Então prestem atenção nesses momentos de instabilidade, de vulnerabilidade, em que você se sente mais triste, se sente mais acuado, que você precisa de ajuda. Procure ajuda nos lugares certos. Se você precisa de uma ajuda espiritual, de um guia espiritual, procure um terreiro, procure um centro espírita. Agora, se você está num momento mais difícil de indecisão, precisa saber como que está a sua vida, aí sim você pode procurar um tarólogo, um astrólogo, um cartomante, né, que vai te direcionar, vai te mostrar como que está o seu momento, e claro que a decisão sempre vai ser sua. Você escolhe os seus próprios caminhos, né? Então, mais uma vez, o cartomante, o astrólogo, o reikiano, né, enfim, esse tipo de trabalho ligado ao esotérico, né, às terapias, sim, eles podem ser cobrados, porque a pessoa vive daquilo, né, estudou para aquilo, se dedicou àquilo e hoje é apto para exercer aquela função, né? Não se usa os guias espirituais para fazer esse tipo de trabalho, um trabalho terreno, um trabalho em que se usa a intuição, tudo bem, se usa a fé do cartomante, a fé do terapeuta, enfim, para que seja feito um bom trabalho, justamente porque é necessária uma espiritualidade para se proteger, para saber as coisas certas a dizer, enfim. Aí tudo bem, né? Então é um trabalho que é justo, que é digno. Agora, usar a espiritualidade, usar os guias espirituais para fazer um trabalho espiritual e cobrar por aquilo, é algo que precisa se tomar muito cuidado. Também é algo assim muito delicado, então minha intenção maior desse vídeo é repassar essa informação para que as pessoas, para que vocês não caem em qualquer conto, né? Então, principalmente nesse momento mais vulnerável da sua vida, momento em que você está triste, momento que você não sabe o que fazer, procure ajuda nos lugares certos, faça isso com consciência, com responsabilidade, né? Então é importante saber o que merece realmente ser pago, o que merece essa moeda de troca que é o dinheiro e o que você precisa tomar cuidado, né? O que é um trabalho que não é muito justo a ser feito, né? Um trabalho que usa-se a espiritualidade de uma forma negativa, tá bem? Bom, espero ter sido clara em toda a informação que eu me predispus a passar, né? É um assunto delicado, mas espero que de certa forma tenha ampliado a visão de vocês a respeito desse assunto. Enfim, qualquer dúvida, peço que me procurem, peço que me escrevam. Peço também que sigam o canal, né? Porque a minha intenção é sempre passar várias informações para vocês. Peço também que sigam lá no Instagram, né? Também tenho o Instagram que eu falo bastante do meu trabalho, que falo, né, das formas de trabalho, enfim, passo também algumas informações. E é isso, meus queridos. Mais uma vez, obrigada e até a próxima. Um beijo!